Em Pokémon Horizontes descobrimos que Lucius é o grande aventureiro misterioso e ele possui diversos Pokémon que ajudaram ele a chegar até o paraíso Pokémon. Bom, Roy, em Pokémon Horizontes, aparentemente vem, quem sabe, talvez, se inspirando em Lucius para sua grande aventura. E, de acordo com alguns contos, Lucius tem alguns Pokémon que ajudaram ele a conquistar o paraíso, com algumas funções. E se o Roy capturar alguns Pokémon que também se assemelhem com essas características dos Pokémon do Lucius? Bom, hoje a gente vai conversar sobre isso. Qual seria o time do Roy seguindo essas características? E diria mais, será que o Roy teria um time musical? Bom, também dá pra fazer isso. Bora lá pro vídeo de hoje, quero saber a sua opinião. Pois é, Lucius tinha alguns Pokémon, ou se não todos os seus Pokémon, que seguiam algumas regras. Como por exemplo, o Pokémon que cruzava os mares, o Pokémon que corria pelos céus, o Pokémon que galopava pelos campos, o Pokémon que curava as feridas e o Pokémon que quebrava as paredes. Seguindo essas características, quais seriam os Pokémon que a gente poderia dar para o Roy? Pois é, e em base disso a gente não pode esquecer que o Fuecoco tem uma vontade de cantarolar, então será que daria para montar um time ao mesmo tempo com as características do Lúcio e também com esse ato de cantarolar e quem sabe até mesmo montar uma grande banda, por que não? Bom, vamos ver se isso é possível agora. Roy tem um Fuecoco, um Pokémon que gosta de cantarolar e talvez assim como o Rayquaza, esse seja o primeiro Pokémon do Lucius. E assim, talvez ele seja o símbolo do início da aventura, assim como foi para o Roy. Então, Fuecoco sendo seu primeiro Pokémon e também adora cantarolar. O Attrel parece ser a primeira captura do Roy, de acordo aí com alguns episódios que estão por vir. A gente infelizmente não pode confirmar isso, mas se isso acontecer, esse Pokémon poderia simbolizar o Pokémon que corre pelos céus. O Attrel poderia ser este Pokémon para o Roy? Por que não? Então eu vou escolher ele. Lembrando que todos os Pokémon aqui, pelo menos, tem que ter alguma característica de algum movimento que lembre o som. Pode ser desde Growl, Umproar, enfim, Sing e por aí vai. Outro Pokémon com características dos Pokémon do Lúcio seria o Arboliva. E esse Pokémon já está caminhando com os Trovonautas, e se o Roy fosse escolher o Pokémon que cura as feridas, talvez eu iria para o Jigglypuff. Também porque ele adora cantar, obviamente, mas por ser um Pokémon da cura, além de estar em alta nos merchandisings, então minha escolha aí vai para o Jigglypuff. Um Pokémon que quebra as paredes, eu ficaria entre o Palafin, por conta da sua força, ou até mesmo o Rillaboom, que é um Pokémon que demonstra também ser um Pokémon muito forte no seu porte físico. E que também seria bem interessante numa bandinha aí, numa coisa mais, de canto. Então, não importa qual seja, eu adoraria ver um deles dois do lado do Roy. O Pokémon que cruzaria os mares não tem outra opção, tá, pessoal? É o Lapras, e é um Pokémon que também adora cantar. E essa é a minha escolha, seja para o Lúcio, seja para o Roy. Se o Roy for, de fato, se inspirar nessa lenda do Lúcio para capturar seus Pokémon, o Lapras vai ser a minha escolha. E porque também é bem memorável ver a galera navegando ali no Lapras, para ter aquelas memórias do Ash que também são muito interessantes. Então, Lapras é a minha escolha para o Roy no Pokémon que cruzaria os mares. Agora o Pokémon que galopa pelos campos, eu escolheria Gogot ou Mudsdale. Acho os dois Pokémons interessantes, tá? Eu até escolheria algum Pokémon como Ponyta ou Rapidash, mas poderia ser até os de Galar, mas ainda assim eu acho que esses outros dois que eu citei são mais interessantes. Então Gogot ou Mudsdale são a minha opção. Além disso, esses Pokémon têm influências com o som, como eu havia dito, por conta de seus movimentos que eles aprendem naturalmente envolvendo o som. E por que não montar esse time sonoro também, Então, dá pra mesclar as duas ideias. Eu gosto de acreditar que o fato do Fuecoco gostar de cantarolar não veio à toa pra esse anime, tá? Então eu acho que, enfim, o gosto dele pelo canto é um detalhe bem importante para o futuro do Roy e do próprio
Fuecoco. Lembrando também que esse Pokémon, na sua última forma, né, tem ali uma pegada para cantar também. Mas eu gosto porque, querendo ou não, seria bem interessante justamente quando eu vi o Jigglypuff nos merchandisings. E eu pensei, nossa, seria bem legal ver o Roy com um Pokémon desse. Enfim, esse seria o time do Roy, baseado em algumas características do time do Lucius. Lembrando que só temos 2 Pokémon até então, a data desse vídeo, revelados, que foram do Lucius, o Rayquaza e o Arboliva, o Pokémon que cura as feridas. Se o Roy tentar imitar isso, eu vou ficar bem contente, vai ser uma ideia bem legal, até mesmo pra gente criar em jogos que a gente for jogar, né? Apesar que a ideia, basicamente, quando a gente vai jogar um jogo, principalmente das primeiras gerações, a gente acaba escolhendo, né? Um Pokémon pra voar, um Pokémon pra água, um Pokémon, vamos dizer assim, pra quebrar as coisas, pra curar. E, enfim, se tivesse mais o aspecto montaria, a gente provavelmente também escolheria esse Pokémon para montar. Mas a gente escolhe para empurrar as coisas, então por que não? Enfim, quero saber a sua opinião e quais Pokémon vocês dariam pro Roy em base disso daqui, tá? Depois a gente vai comparar. Lembrando que eu já fiz um time pro Roy e pra Lico lá atrás e agora eu tô fazendo esse em base do Lucius e também do Som. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Boa semana pra vocês. Fui!